Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso de Capacitação em Oncogenética. Esse curso é promovido pela UFES em parceria com a FAPES. Eu sou a professora doutora Suzane e agora a gente vai começar a segunda parte da aula que tem como tema Como o câncer se desenvolve? Quais são os aspectos moleculares no processo de tumorigênese e carcinogênese? Vamos continuar então, gente? Bom, a gente terminou a parte 1 falando sobre vários aspectos moleculares que acontecem dentro da célula, como que os genes têm que funcionar para fazer com que as proteínas hajam ali de acordo com o controle do ciclo celular e quais são os possíveis mecanismos que fazem com que as proteínas não consigam controlar o ciclo celular. Se as proteínas não conseguirem controlar o ciclo celular, ela vai ter um acúmulo ali de alterações que faz com que essa célula se prolifere descontroladamente, que foi o que a gente viu aqui nessa charge, né? No epitélio, uma célula com um acúmulo de alterações que agora ela consegue se proliferar descontroladamente. Essa é a primeira etapa da carcinogênese. Vamos falar então sobre a carcinogênese? Aqui, de forma resumida, ela é constituída de 3 estágios, tá bom? Até agora a gente estava conversando muito sobre o primeiro estágio da carcinogênese, mas vamos ver com detalhes? Bom, o primeiro estágio da carcinogênese é chamado de iniciação, ok? O que acontece nesse estágio de iniciação? No estágio de iniciação, uma célula que estava normal, saudável, sofre um acúmulo de alterações de oncogenes e genes supressores de tumor, um acúmulo de 6 a 7 mutações, lembram? E essas mutações são em genes, e são genes que controlam o ciclo celular, podendo ser proto-oncogenes ou genes supressores de tumor. Depois que essa célula sofreu esse acúmulo de alterações em genes, oncogenes e supressores de tumor, aqui a célula é iniciada, então ela deixa de ser uma célula normal e passa a ser uma célula neoplásica. Bom, a partir do momento em que ela agora não tem mais o controle do ciclo celular, porque ela está com essas alterações, né, em proteínas, em genes que codificam proteínas de controle do ciclo celular, agora ela tem uma multiplicação acelerada, vejam só. Agora ela começa a se proliferar desenfreadamente. Esse processo de proliferação celular é chamado de promoção, e é a segunda etapa da carcinogênese. Aqui nesse estágio de promoção, as células neoplásicas estão se proliferando e agora há a presença de um tecido alterado chamado tumor. Então, aqui, quando ela está só se proliferando, esse conjunto de células ainda se chama tumor. Porém, esse tumor ainda pode entrar na terceira etapa de carcinogênese, chamada progressão tumoral. Na progressão tumoral, essas células estão se proliferando e desenvolvendo novas mutações, mutações essas que fazem com que esse tecido adquira características malignas tumorais, tá bom? Então, agora ele começa a desenvolver características de invasão celular, invasão do tecido, entre vários outros que a gente vai comentar mais adiante, tá bom? Ó, até conseguirem se desprender e formar metástase, ok? Então, recapitulando, a carcinogênese é composta de 3 estágios: iniciação, promoção e progressão. Na iniciação, é quando uma célula normal agora passa a ser uma célula neoplásica, porque houve um acúmulo de alterações em genes supressores de tumor e oncogenes. Isso faz com que ela perca o controle do ciclo celular e comece a se proliferar demais. Entrando na segunda etapa da carcinogênese, chamada promoção. A promoção se caracteriza pelo crescimento, pela proliferação celular apenas, ok? Proliferou, pronto, promoção tumoral. E se essas células se proliferarem até adquirir novas mutações com características malignas, aí sim, tá com características malignas? Ok, esse tumor entrou na terceira etapa da carcinogênese, chamada progressão. Exemplo de característica maligna,
metástase e invasão de tecido vizinho, mas a gente já vai ver com mais detalhes mais a seguir. Ok? Então, esses são os 3 estágios da carcinogênese. Bom, eu achei interessante a gente comentar aqui sobre um ponto que vai fazer com que a gente entenda muito bem tanto a carcinogênese como as 2 últimas aulas que vocês assistiram, tá bom? Aqui a gente vai comentar sobre a diferença entre a iniciação e a promoção tumoral. A gente não tem mais dúvidas, né, de que a iniciação é o conjunto de alterações em oncogenes e genes supressores de tumor que vão afetar o ciclo celular, correto? E que a promoção tumoral é apenas o crescimento. Vamos dar uma olhadinha aqui no experimento que mostra muito bem sobre essas etapas aqui da carcinogênese, tá bom? De iniciação e promoção tumoral. Aqui está mostrando o exemplo de um experimento que foi realizado em animais, aqui em X. Deixa eu pôr um laser que vai ficar melhor. Ok. Aqui, ó, em X, tá vendo? Um X é quando nesses grupos de animais foi realizada a aplicação de um iniciador, ou seja, recapitulando da última aula, algum agente que é carcinogênico, algum mutagênico. Então, se é mutagênico, é algum agente iniciador, tá? Ou carcinogênico, porque precisa promover alterações. Só depois dessas alterações é que a célula vai estar iniciada, não é verdade? E aqui, nas setinhas, é a aplicação de um promotor. Como assim aplicação de um promotor? Aqui é expor os animais a vários agentes de proliferação celular, agentes de crescimento principalmente, tá? Fatores de crescimento principalmente, para a gente entender, qual que é a diferença de iniciação para promoção? A promoção, gente, é proliferação celular. Então, ter acesso a proteínas que são fatores de crescimento, faz com que haja proliferação, promoção celular. Mas é muito diferente da iniciação, que de fato fez com que uma célula normal passasse a ser uma célula neoplásica. Vamos dar uma olhadinha aqui nesses exemplos, então? No primeiro exemplo, é para a gente ver que um grupo de animais, vejam só, foi exposto a aplicação de um iniciador. Porém, não houve aqui a aplicação da segunda etapa da carcinogênese, que é a promoção. Qual que foi o resultado disso? O resultado é que ter acesso apenas ao iniciador, ter uma célula apenas iniciada, não faz com que haja formação de um tumor. Olha que interessante, a gente já vai chegar na discussão muito boa em relação a isso, tá? Beleza, guarda essa informação aí, vamos para o segundo exemplo, tá? No segundo exemplo, os animais, eles tiveram a aplicação do iniciador, então agora a célula é neoplásica, a célula foi iniciada. Depois disso, ó, eles aplicaram os agentes de proliferação celular. Então, primeiro a célula foi iniciada, depois foi exposta a a fatores de crescimento, a promotores. Isso fez com que com que os animais desenvolvessem o tumor. Então, vejam, as 2 etapas da carcinogênese em sequência, primeiro iniciação, depois a promoção. Aí sim, houve a formação de tumores. Percebemos? Vamos dar uma olhadinha no terceiro exemplo agora. No terceiro exemplo, houve a aplicação do iniciador, então a célula agora foi iniciada, a gente tem uma célula neoplásica aqui, foi esperado um tempo, e a célula neoplásica está lá, quietinha. Depois de um tempo que aplicaram esses agentes promotores para a proliferação celular. Como resultado, viram que sim, também foi formado, também houve a formação de um tumor. Onde é que eu quero chegar com isso? É o seguinte, se a gente realizar a aplicação de promotores ou de agentes proliferativos em uma célula que não foi iniciada, não vai haver a formação de tumores. Percebam? Além disso, essa ordem da carcinogênese deve ser respeitada. Primeira etapa de iniciação, segunda etapa de promoção. Se não for nessa ordem, também não há a formação de tumores. Vamos dar uma olhada? Vejam só, nesse exemplo aqui, olha, houve aplicação dos promotores, dos agentes proliferativos, e só depois que resolveram aplicar o iniciador. Houve a formação de tumor? Não, não houve. Por que não houve?
Porque a célula não estava iniciada. Então, para que a formação de tumor, é necessário que primeiro a célula seja iniciada, depois que ela seja exposta a agentes proliferativos e entre na etapa de promoção tumoral. Só assim, ó, para ela respeitar a sequência, né, dos dois estágios de carcinogênese, ok? Esse outro exemplo aqui é muito interessante porque, de fato, a primeira etapa foi a aplicação do iniciador, então aqui eles têm a célula neoplásica, porém, eles começaram a aplicar o promotor, o agente proliferativo, de forma espaçada. E de forma espaçada, não é que também não teve a formação de tumores? De forma espaçada, impediu que esses animais aqui desenvolvessem os tumores. Agora que a gente entendeu que as etapas da carcinogênese devem ser respeitadas para que, de fato, um tumor surja, então, primeiro, a célula deve ser iniciada e logo em seguida, não logo em seguida, né, mas em seguida, essa célula deve ser constantemente exposta a agentes proliferativos para, de fato, ela entrar na segunda etapa da carcinogênese, que é a promoção tumoral. Isso traz para a gente uma discussão muito importante, que como que a gente pode aplicar isso nos nossos pacientes, ou nos pacientes que nós atendemos, né, ou nos pacientes que fazem parte do nosso projeto de pesquisa. É que alguns deles já nasceram com algumas mutações. Vocês vão ver com mais detalhes nas aulas do José Cláudio Casale, que tem algumas mutações que são mais de maior penetrância, isso faz com que haja uma maior chance daquela pessoa com aquela mutação desenvolver o tumor, e mutações com menor penetrância, que faz com que as pessoas com aquela mutação tenham menor chance de desenvolver o tumor. Ok, então a gente sabe que existe câncer que é familiar, a pessoa já nasce com a mutação, mas nascer com a mutação, ou seja, ser iniciado, necessariamente faz com que a pessoa desenvolva o tumor? Não, a gente já sabe disso. Nascer com a mutação ou ser iniciado não necessariamente faz com que a gente desenvolva um tumor. Pode ser que o nosso paciente tenha a mutação, mas se ele se cuidar, se ele tiver vários hábitos de vida adequados, ele não vai conseguir ativar a segunda etapa da carcinogênese, que é a promoção tumoral. Tá? Então, é interessante, eu peguei essa imagem aqui do slide da professora Adriana, que mostra que não somos reféns do DNA, da carga genética da pessoa. Isso tem, o desenvolvimento tumoral tem muito mais a ver com os hábitos de vida do paciente do que com a mutação em si. Não é só ser iniciado, vejam só. Não é só ser iniciado. Se a pessoa se cuidar e não tiver nenhuma exposição a outros agentes, a fatores de risco, ela pode sim não desenvolver os tumores. Mas isso não só para quem nasce com mutações, tá? Isso para câncer esporádico também. Pode ser que a pessoa teve acesso, né, a lesões físicas e químicas e ele teve ali uma iniciação tumoral. Mas se ele se cuidar, se ele cuidar ali, não ter acesso a vários fatores de risco, ele não vai desenvolver o tumor. Aliás, os fatores de riscos podem agir tanto na etapa de iniciação dessas pessoas, né, de câncer esporádico, tanto também na etapa de promoção tumoral, tá? Então, para câncer esporádico é muito mais fácil de impedir que o tumor surja. Ele não tem a célula iniciada, então é só ele não ter muito acesso a agentes proliferativos ou agentes iniciadores, que ele não vai iniciar um tumor. Além disso, essa outra aqui é muito boa. Vocês já ouviram falar naquela pessoa que alguém chega para vocês e fala, mas minha avó fumou a vida inteira e nunca desenvolveu tumor e tal? Claro que isso varia de pessoa para pessoa, tá, gente? Tem vários outros aspectos ali metabólicos relacionados à vida da pessoa para determinar se ela vai desenvolver um tumor ou não, ok? Mas outra questão que nós comentamos é essa exposição mais espaçada a alguns fatores de risco. Então, resumidamente, o que os médicos já chegam e falam para todos os seus pacientes, ou que tenham tumor ou não, gente, não tenham contato com fatores de risco, não vai fumar, não vai beber, não vai exercer atividades que a gente já sabe que são fatores de risco para o desenvolvimento do tumor, né? E agora a gente já sabe que esses fatores de risco agem tanto na etapa de iniciação
como na etapa de promoção tumoral, ok? Bom, continuando então, a gente entendeu que há uma diferença entre iniciação e promoção tumoral e que não necessariamente uma célula iniciada vai originar uma célula tumoral. Vamos dar uma olhadinha com mais detalhes no que consiste cada uma das etapas da carcinogênese. Vamos lá? Bom, a gente agora já sabe, a primeira etapa da carcinogênese é a etapa de iniciação. O que acontece aqui na iniciação? A transformação celular. Então, é quando uma célula normal vai ser exposta a agentes mutagênicos ou carcinogênicos, que são agentes iniciadores, que são aqueles que vão gerar mutações aqui no DNA, tá bom? São só mutações? Não, não são só mutações, são qualquer alteração genética aqui, sendo mutação ou alguma alteração epigenética. É em qualquer parte do DNA? Não. São em genes e são naqueles que são os oncogenes ou genes supressores de tumor, que são os genes que vão codificar proteínas que vão regular o ciclo celular. Então, se essas proteínas não estiverem ali presentes ou estiverem desreguladas, elas não controlam o ciclo celular, a célula se prolifera, ok? Então, essa é a etapa de iniciação. Aqui, depois que essa célula é iniciada, gente, nada mais controla. As células são capazes de se multiplicar de modo autônomo, tá bom? Ó, aqui eu já falei no slide, o que é um agente iniciador? Né, que eu falei, ou um mutagênico ou um carcinogênico. Um iniciador é uma substância que é mutagênica, ok? Pode ser física ou química, pode ser raios, né, que é uma mutação física, uma alteração física, desculpa, ou contato com agentes químicos, né, que promovem mutações. E aqui, interessante a gente saber, a iniciação é irreversível. Uma vez que a célula foi iniciada, ela não deixa de ser uma célula neoplásica. Ela foi iniciada e esse processo aqui é irreversível. Importante a gente saber disso, tá? Que é diferente do processo de promoção, que é reversível. Tá bom? Então, a iniciação é um processo irreversível. Foi iniciada, não tem mais jeito. Agora ela é uma célula neoplásica. Se ela vai ser ativada ou não, eu não sei, mas que agora ela é uma célula neoplásica, ela é. Então, aqui eu coloquei a proliferação celular e aqui ela vai evadir a apoptose, tá bom? Aqui, então, ó, já sabemos, no processo de iniciação vai ocorrer a ativação dos oncogenes e inativação dos genes supressores de tumor, ok? Beleza, depois que a célula foi iniciada, a segunda etapa da carcinogênese é a etapa de promoção. E, resumidamente, o que caracteriza a etapa de promoção? Proliferação celular. Agora que esse tecido, em que já contém células neoplásicas, ele vai ser exposto a agentes que são promotores, é diferente. Uma coisa é a célula ser exposta a agentes iniciadores. Iniciadores causam mutação. E agentes promotores, o que é? Agentes promotores são aqueles fatores de crescimento. São agentes que fazem com que a célula se prolifere. Pode ser algumas substâncias da inflamação, podem ser vários outros fatores de crescimento, tá bom? Há uma diferença de agentes iniciadores para agentes promotores. Então, é na etapa de promoção que ocorre a proliferação ou expansão clonal das células que foram iniciadas, tá bom? E aqui, gente, vai começar a se proliferar tanto que as mutações que aconteceram na iniciação vão ser fixadas, ou seja, faz com que haja proliferação de tantas células que eu tenho certeza que ali naquele tecido essas mutações vão ser mantidas. Além disso, essa proliferação muito rápida faz com que não dê tempo de regular direito o DNA, e nisso começam a acontecer novas mutações totalmente diferentes e às vezes nada a ver com o ciclo celular, tá bom? Então, ó, fixação da alteração genômica que aconteceu na primeira etapa e probabilidade de novas mutações, tá? Que a gente vai ver como é que é assim que faz com que esse tecido entre na terceira etapa da carcinogênese, tá bom? Que é o surgimento dessas novas mutações aqui. Mas só um minutinho, deixa eu falar outra coisa. Ó, uma característica diferente entre a promoção e a iniciação é que a ação do promotor é reversível. Então,
é totalmente diferente aqui do iniciador. Mutou, gente, teve mutação, já era. Aqui na promoção, não. Caso a sua aplicação seja interrompida antes de completar a promoção, o efeito não se manifesta. Então, aqui dá para a gente alguns fatores de risco, mas dá para a gente se distanciar e ter uma vida mais regrada, né? Que a gente não vai desenvolver, esse tumor não vai se manifestar, tá bom? É uma brincadeira, gente, mas é uma forma da gente compreender como que é essa etapa, né? Então, a ação do promotor é reversível. Então, se a gente já teve muito contato com fatores de risco, é só a gente se distanciar desses fatores de risco, que se a gente tiver com risco, essa parte aqui ainda é reversível, ainda tem salvação. E o que são promotores? Promotores são substâncias com propriedade de irritar o tecido, provocar reações inflamatórias e proliferativas, tá bom? Isso faz com que essas células comecem a se proliferar. Agentes também, fatores de crescimento também, tá? Ok. Aqui, então, a célula está se proliferando demais, está mantendo aquelas mutações ali da iniciação, só que isso, de proliferar demais, deixa o genoma mais instável, não dá tempo de corrigir, que é muito rápido, é muita proliferação acontecendo, não dá tempo de regular. Isso faz com que essas células tenham instabilidade genômica. Provavelmente vocês já ouviram falar nisso, né? De instabilidade genômica, que é muito comum em tecidos tumorais. É por isso, gente, é porque está tendo tanta proliferação que não dá tempo de controlar. Essa instabilidade genômica acaba que proporciona a probabilidade de haver novas mutações. Essas novas mutações que vão acontecendo agora, na terceira etapa de carcinogênese, chamada progressão, são mutações que fazem com que esse tecido tumoral tenha características malignas, que fazem com que agora o tecido tumoral consiga adentrar, proliferar mais, fazer metástase, neovascularização, vou mostrar melhor no outro slide, tá bom? Então, é na etapa de progressão que o tumor vai começar a adquirir características que são malignas. Por que isso acontece? Porque há uma instabilidade genômica com a proliferação tão acelerada, fazendo com que hajam muitas novas mutações. Acaba que essas novas mutações fazem com que o tumor adquira características cada vez mais agressivas e mais malignas. E esse estágio aqui depende de mutações que acontecem de forma sucessiva nas células, tá bom? Tem que acontecer muita mutação para que o tecido tumoral comece a adquirir novas mutações e novas características. Eu mostrei nessa imagem aqui, que é muito boa. Eu peguei essa imagem aqui do nosso livro de patologia, tá bom? Deixei lá no final do slide o livro que a gente vai ler para estudar essa parte aqui. Como é que acontece? Deixa eu mostrar primeiro na imagem, tá? Aqui, então, a gente tinha uma célula saudável, normal, que depois do acúmulo de alterações genéticas, agora ela foi iniciada. Depois de iniciada, ela começou a ser exposta a agentes proliferativos ou agentes promotores. Isso fez com que ela começasse a se multiplicar, tá vendo? Uma célula gera duas células filhas, uma célula gera duas células filhas. Então, aqui na promoção, ó, tá havendo o quê? Proliferação. Nisso que ela vai proliferando, 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 há uma grande instabilidade genômica, não dá tempo de reparar, e ela começa a sofrer novas mutações. Tá vendo? Aqui agora ela tem duas a mais, tá, gente? Modo de dizer. 3 a mais. Tá vendo? Elas vão desenvolvendo novas mutações e novas características. Nisso que ela desenvolve novas características, cada uma dessas células desenvolve um novo fenótipo. Cada célula tumoral tem um fenótipo totalmente distinto. Elas não são mais semelhantes a essas células aqui que estavam no estágio de promoção. Percebem? Cada uma é de um jeito. Ó, aqui foi uma célula que se multiplicou e entrou em apoptose, saiu. Outras, aí essa aqui não, continuou se proliferando, proliferando. Começaram a desenvolver várias características diferentes. Sabe no que isso resulta? Olha aqui, se resulta num tumor totalmente heterogêneo. Percebam aqui que nessa imagem tem células amarelas, vermelhas e marrons? É porque cada célula está com um genoma totalmente diferente, com um tipo de mutação totalmente diferente e também com um fenótipo totalmente diferente, tá?
Então, ó, os tumores são células, é formado por células heterogêneas. Aqui, cada célula estão com propriedades malignas distintas. Que propriedades malignas são essas? Vejam só. Poder de invasão tecidual, metástase, crescimento autônomo. Tem mais que vocês me contaram na aula. Evasão imunológica. Então, tem umas características, né, que fazem com que ele não consiga mais ser reconhecido pelo próprio sistema imunológico da pessoa, resistência a medicamentos, inclusive esse aqui é um grande problema, né, comentado até hoje nos congressos de câncer, quando precisa ser discutido como que vai ser o tratamento do paciente. É muito difícil, porque em alguns casos, alguns medicamentos têm algumas proteínas-alvo, e assim, eles conseguem eliminar todas as células que têm aquele alvo ali do medicamento. Então, vamos supor que foi produzido um medicamento que tenha como alvo a corzinha vermelhinha, uma proteína aqui vermelhinha. Ok, a pessoa vai ser tratada com aquele quimioterápico que vai reconhecer aqui todas as células tumorais que têm a corzinha vermelhinha e vai eliminar. Ok, mas lembra que o tumor é heterogêneo? E as outras células que são de corzinha amarelinha e marronzinha, aquele mesmo medicamento já não serve mais. Então, aqui conseguiu matar só as vermelhinhas, mas sobraram todas as outras. E aí utiliza outro medicamento. Então, às vezes, os tratamentos são conjugados, né? Isso é discutido, vários tratamentos conjugados para o tratamento de um paciente, mas é muito difícil quando o tumor já tem muitas características malignas, porque algumas células respondem, outras não, né? Então, isso é muito difícil. Com o tempo, aqui vai acontecendo a seleção de clones que são mais agressivos e mais malignos, tá bom? Então, as populações que são mais adaptadas sobrevivem, acaba que se torna a população mais predominante. É por isso que é tão difícil conseguir tratar esses pacientes com os tumores mais malignos e mais heterogêneos, tá? Então, isso é o que consiste a etapa de progressão tumoral, é o desenvolvimento de características malignas. Aí eu trouxe aqui algumas imagens, a professora Adriana vai comentar melhor com vocês na aula 3, tá? Sobre várias características ninja que o tumor desenvolve, né? Até que ele consiga tomar conta, desenvolver várias características malignas. Bom, vamos lá. Aqui a gente está vendo um tecido, aqui é o epitélio em amarelinho, a lâmina basal, tá bom? E aqui o tecido da pessoa. Aqui as células com mutação genética. Então, a gente já sabe, aqui aconteceu a primeira etapa da carcinogênese, que é iniciação. Depois, essa célula começa a ter acesso a substâncias que são proliferativas, então ela passa aqui pelo estágio de promoção. Vejam, aqui as células amarelinhas, aí elas vão desenvolvendo, proliferando e vão desenvolvendo novas mutações. Aqui já surgiu uma laranjinha que é diferente, vão surgindo novas mutações, já surgiu laranjinha e azul. Novas mutações, já surgiu essas células roxas. Nisso que vão surgindo várias e várias mutações diferentes, algumas delas são características malignas, como, por exemplo, invasão tecidual. A partir do momento que essas células desenvolveram características malignas, beleza, entramos no estágio de progressão tumoral. Vejam, agora as células estão invadindo o tecido. Então, aqui ela sim chegou na terceira etapa de carcinogênese com a progressão tumoral. Essa outra imagem, ó, mostra aqui um tumor primário com células diferentes, tá vendo? Então, aqui com acúmulo de mutações diferentes, com características e fenótipos diferentes. Agora já tem, ó, invasão tecidual, já é progressão tumoral. Nisso, gente, que invade o tecido, ela também pode adentrar aos vasos sanguíneos. Se adentrar aos vasos sanguíneos, essa célula pode ainda sair dos vasos sanguíneos e se estabilizar numa outra região do corpo, formando um tumor secundário ou metástase, simplesmente metástase, tá bom? Então, se a célula desenvolver essas características, eu sei que eu já estou na etapa de progressão tumoral. Bom, agora, para a gente dar uma finalizada no nosso assunto, não finalizada, que eu vou falar um pouquinho sobre os fatores de risco, bem rapidinho, tá? O nome da aula é Como o Câncer se Desenvolve. Então, olha só onde que a gente já chegou, né? O tanto de informação que a gente já trabalhou até chegar aqui. Agora a gente se pergunta, o que causa o câncer? A gente viu
que o processo do ciclo celular em pessoas normais, saudáveis, é altamente organizado, regulado, controlado. As mutações espontâneas são raras. Aliás, mutação espontânea já é rara. Imagina acontecer dentro de um gene, e dentro de um gene, imagina acontecer na sequência que é codificante de proteína. Como que é difícil, né? Além disso, uma única mutação não é suficiente para o surgimento de um tumor. Precisa de um acúmulo de mutações e mais mutações em oncogenes e supressores de tumor. Então, por que a gente consegue desenvolver o tumor? Por que há a existência de câncer em alguns pacientes? Por um conjunto de vários fatores, né? Aqui que há uma falha no sistema de reparo, e aí a célula consegue ativar as 3 etapas de carcinogênese, como iniciação, promoção e progressão tumoral, e evadir a apoptose. Então, todo esse conjunto de fatores faz com que a célula se torne neoplásica e haja o desenvolvimento do tumor. Além disso, a exposição aos fatores de risco. Mas antes de eu falar disso rapidinho, deixa eu só falar uma coisa. Então, o que causa o surgimento do câncer? É isso, gente, é a pessoa se expor, ou ela ter exposição, claro, a agentes que vão agir nas 3 etapas da carcinogênese, tá bom? Então, é isso que faz com que a pessoa desenvolva o tumor. Ter acesso, ter exposição aos fatores ambientais. Desculpa. O que faz com que a pessoa desenvolva o câncer? É ela ter essa exposição a fatores ambientais que geram alterações até chegar na formação do tumor. Esses fatores ambientais que geram alterações até a formação do tumor e que podem agir nas 3 etapas da carcinogênese são chamados de fatores de risco, ok? Antes de eu falar dos fatores de risco, é importante a gente lembrar que há uma diferença de câncer hereditário e câncer esporádico. Câncer hereditário são só 10% dos casos. 90% dos casos, quando o paciente desenvolve câncer, é câncer esporádico. A maioria das vezes, então, foram tipos de câncer que puderam ser evitados se a pessoa tivesse menos exposição aos fatores de risco. Aliás, até mesmo os cânceres hereditários, né? Não é porque ela nasce com a mutação que aquilo é definitivo para que ela desenvolva um tumor. Ela só vai desenvolver de acordo com a exposição dela também aos fatores de risco. Então, existe aqui um balanço, né? A predisposição genética, ou seja, são fatores internos, e fatores externos, que são aqueles fatores ambientais, que são os fatores de risco para o desenvolvimento do tumor, tá bom? Então, resumindo, o que faz com que a pessoa desenvolva câncer é a exposição a fatores de risco. Aí, eu gostaria de relembrar rapidinho esse slide aqui, eu peguei da aula de vocês sobre epigenética, falando um pouco sobre fatores de risco, né? Aqui, no caso, foi uma aula mais voltada para epigenética. Então, aqui a Adriana comentou com vocês, ó, mudanças epigenéticas podem ocorrer por vários fatores: dieta, tabagismo, poluição, agentes estressores, tem mais, né, gente? Acesso a substâncias químicas, radiação e exposição ao álcool, né? Então, tudo isso são fatores de risco, não só para alterações epigenéticas, como vocês viram nas aulas, mas também para que esses fatores de riscos consigam agir nas 3 etapas da carcinogênese: iniciação, promoção e progressão tumoral. Vamos dar uma olhadinha bem rápida em alguns fatores de risco. A Adriana vai comentar com vocês também na aula 3, ok? Um fator de risco bem clássico é o hábito tabagista, né? Esse hábito aqui é porque o tabaco, gente, tem mais de 7.000 substâncias, dentre elas substâncias que são carcinogênicas, cocarcinogênicas, metais pesados, ativo estresse oxidativo. O tabaco tem tudo o que há de melhor para desenvolver as 3 etapas da carcinogênese. Aqui eu trouxe uma imagem só, mostrando um pouco das vias pelas quais o tabaco age. O cigarro age no estresse oxidativo. Aqui ele pode ativar um fator de transcrição da inflamação, chamado NF-κB. Isso faz com que uma proliferação, uma
inflamação exacerbada pode gerar dano no DNA. Então, opa, dano no DNA, eu já sei que isso está agindo na etapa 1 de iniciação. O que mais? Inflamação, evasão apoptose, degradação da matriz. Degradação da matriz eu sei que é na etapa 3, progressão tumoral. Insuficiência no reparo do tecido. Que mais? Carcinogênese, ativação da carcinogênese, modificação epigenética, promoção de mutações, inativação de genes supressores de tumor e evasão apoptose. Sabe, é todo um conjunto de várias etapas que fazem com que isso, no final, ocasione o surgimento de câncer de pulmão, proliferação celular, angiogênese, neovascularização, invasão e metástase. Aliás, o tabaco, aqui está falando do câncer de pulmão, né? Mas o tabaco não está envolvido com o desenvolvimento só de câncer de pulmão. É câncer de todo o trato respiratório e câncer em várias outras partes do corpo humano. Vários outros órgãos, não só os órgãos relacionados à respiração. Outro exemplo aqui para a gente exemplificar, consumo de álcool, tá? Então, como que a via do consumo de álcool faz com que haja a ação do álcool nos seus metabólitos em cada uma das 3 etapas da carcinogênese. O álcool, ele precisa ser metabolizado, mas o metabólito do álcool é altamente tóxico para o organismo. E esse metabólito, um deles, tá, é chamado de acetaldeído. É a primeira etapa aqui de metabolização do álcool. Esse acetaldeído aqui é altamente tóxico para as nossas células, fazendo com que ele gere, olha só, erros no DNA. Opa, erros no DNA eu já sei, na etapa de iniciação. Olha só, rearranjos cromossômicos, ligações no DNA, vários problemas aqui que um dos metabólitos do álcool podem fazer com que a célula normal seja iniciada para uma célula neoplásica. Vejam só. Que mais? Hábitos alimentares, né? Vocês viram dieta. Aliás, os hábitos alimentares faz com que o indivíduo consiga desenvolver tumor em todo o trato gastrointestinal. Veja só, desenvolvimento de câncer no esôfago, estômago, cólon e reto, além de câncer de mama e próstata. Imagina, por causa de hábitos alimentares. Então, como assim? Existem alimentos que são ricos em gorduras e podem ativar algumas vias de sinalização, agindo em progressão tumoral, altas temperaturas de preparo, não sei se a Adriana vai falar com vocês, aqui, esqueci, do benzopireno, defumados, também tem muito benzopireno, alimentos ricos em nitritos, tá? Então, assim, vários alimentos com substâncias que são bem lesivas para o nosso DNA, podem agir tanto na etapa de iniciação como também de promoção. Essa imagem aqui é muito boa, mostrando algumas das vias que podem ser ativadas quando a pessoa se alimenta de diferentes tipos de alimentos. Então, por exemplo, aqui mostrou carne vermelha, mas não que ela seja uma grande vilã, tá? Deixa eu ver. Aqui, nitratos de carne processada. Como que alguns alimentos podem ativar algumas vias que depois culminam com dano do DNA, adutos de DNA que depois são algumas alterações físicas que depois não conseguem ser reparadas, resultando em mutações. Então, aqui ele já resumiu para a gente, adutos de DNA também. Claro que há um balanço, né? Tem alguns alimentos que são protetores, imagina a vitamina C aqui, todas aquelas folhas de espinafre, couve, vários alimentos que são muito bons, que conseguem evadir aqui, ativar uma outra via de sinalização, a cúrcuma, como vocês já estudaram nas 2 últimas aulas. Então, existem alimentos que conseguem ativar vias de sinalização para lesão de DNA e outras características, como também existem alimentos bons que evitam a ativação das vias ruins e ativam só vias de sinalização boas para o nosso metabolismo. Bom, e voltando aqui, que essa imagem já resumiu para a gente, ó, como que cada um desses alimentos consegue agir na etapa de iniciação, promoção e progressão tumoral. Ok?
Então, gente, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido bem as 3 etapas de carcinogênese. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo. Se quiserem discutir, será um enorme prazer. Essa aula foi basicamente baseada em 2 literaturas bem fáceis da gente ler, tá bom? São livros nossos mesmos, de graduação. Esse aqui é o livro Biologia Molecular da Célula, do Alberts. Vai ter um capítulo 20, que é só sobre câncer, explica vários desses aspectos que eu falei. Porém, para entender um pouco mais de biologia molecular, de como que é o processo de mutação, regulação de expressão gênica, transcrição e tradução celular, eu sugiro a leitura de outros capítulos para dar uma relembradinha na biologia molecular, ok? Além do livro de patologia, que também está muito bom nesse capítulo, é o capítulo 10, Distúrbios da Proliferação e Diferenciação Celulares. Lá vai ter tudo isso que eu expliquei, e ainda nesses 2 capítulos, eles vão estar explicando detalhadamente sobre os oncogenes, exemplos de oncogenes e supressores de tumor. Tudo bem? Então, a minha aula vai ficando por aqui. Deixa eu interromper a gravação.